Mas será que a verdadeira pessoa que matou a Odete Roitman, ela será presa? Porque quem matou a Odete Roitman foi a Fátima. Mas aconteceu uma situação bastante peculiar que levou ao público a acreditar que quem matou a Fátima foi a Heleninha, e Celina se entregou para a polícia dizendo que foi ela que matou a Odete para livrar a pele de Heleninha. Bom, daqui a pouco eu te falo um pouco mais sobre isso. Vamos falar sobre Maria de Fátima e como ela vai conseguir se livrar da morte de Odete Roitman. Pelo menos ela aparentemente matou a Odete Roitman e ela vai conseguir se livrar dessa acusação horrenda. Bom, mas antes disso, a Fátima vai passar por um perrengue muito grande por burrice dela mesma. Mas no último capítulo, a gente verá a Fátima repetindo o que aconteceu na primeira versão de Vale Tudo, que ela se casa com um príncipe e César vive um triângulo amoroso com ela. Bom, algo parecido com o que estava acontecendo com Afonso. Bom, e parece que no final irá se repetir. Mas antes disso acontecer, a Fátima provará do próprio veneno. Ela falava tanto que não dava para ser rico sendo honesto no Brasil, teria que ser desonesto. E a Raquel provou para ela que ela, sendo honesta, conseguiu ser rica no Brasil. E fez Fátima engolir as suas próprias palavras, onde ela achando que ela sendo desonesta, ela seria rica. E ela falou para a mãe que seria rica. Mas deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Bom, de fato, a Fátima teve muita oportunidade de pelo menos fazer um pé de meia e ter um tempo muito bom e muito duradouro pela frente de uma vida confortável, né? Ela pelo menos tinha isso em mãos. Por exemplo, ela foi casada com Afonso durante quase 2 anos. Certo que ela tinha um contrato de união estável, onde ela ia receber 2 milhões a cada ano que ela permanecesse casada com Afonso. No primeiro ano de casamento ela ia receber 2 milhões de euros. E depois disso ela ia receber 1 milhão a cada um ano. Aí Fátima se separou antes, né? Mas deu tempo dela conseguir juntar algum dinheiro se ela fosse esperta, não é mesmo? Se Fátima fosse esperta, ela certamente juntaria um dinheiro, né? Faria um pé de meia, juntaria uma boa grana se caso desse tudo errado, né? Como ela estava fazendo com o dinheiro da casa que ela vendeu da mãe, no caso da casa do avô, que consequentemente quem herdou foi a mãe, se ela fizesse o que ela estava fazendo, né, segurando dinheiro, gastando aos poucos, enfim, mas ela deixou ali um poder subir para a cabeça, e todo o dinheiro que ela tinha, ela gastava com luxo e com vida superficial, né? Ela não pensou no futuro. Outro ponto muito interessante que prova que Fátima ela é burra, porque eu tô aqui salientando isso há muito tempo, né? Antes dessa trama se desenrolar, né? Quando eu vi a notícia que Fátima ela iria ser atendente de uma padaria, eu fiquei me perguntando, ora, a Fátima ela se casou com Afonso e ela tinha um plano que era ganhar esses 2 milhões. Só que ela disse que talvez não aguentaria ficar esse tempo todo esperando esse dia chegar, e ela poderia se separar com Afonso antes, se separar de Afonso antes. Ainda mais que ela imaginou que o Afonso teve um caso com a Solange e o Afonso poderia largar ela. Foi aí que Fátima começou a investir na sua carreira de influência, lembra? Só que aí ela teve um atrito muito grande com a Odete. Enfim, e aí ela teve que excluir seu perfil. E aí o seu plano B, que era ser influencer, se caso se separasse de Afonso, foi por água abaixo. Na realidade, seu plano C entrou em ação. Plano A
era se casar com Afonso, que ela conseguiu, mas ela criou um plano B, que era ser da influência, caso desse tudo errado. Ela tinha suas contas nas suas redes sociais, seus Fatimores e etc. Aí ela deletou a conta dela, né? Tá, tudo bem. E aí Fátima bolou um plano. Vou me casar com Afonso, vou ter um herdeiro Reutemann. Com isso, eu vou me dar bem. Bom, e aí adivinha, a Fátima se casa com um amante perrapado dela. O Afonso descobre que o filho que Fátima está esperando é desse amante perrapado. Mas Fátima tinha o intuito de casar, de ter um filho com Reutemann. E adivinha, a autora transformou o César em um Reutemann. E adivinha, a autora transformou César em um bilionário. Adivinha, César é pai do filho de Fátima. César deixou de ser um bilionário, melhor, César deixou de ser um perrapado para ser um bilionário. Ou seja, todo o plano que Maria de Fátima tinha de se casar com o Afonso, de dar o golpe do baú, de dar o golpe do baú, de dar o golpe da barriga, todo o plano que ela tinha de dar o golpe da barriga em Afonso deu certo. Só que não planejado deu certo para o César. O César se tornou um Reutemann, virou bilionário, e agora era só ela usufruir de toda essa fortuna que dos Reutemann, que consequentemente é agora também de César. Inclusive César, ele herda até mais do que Afonso e Heleninha juntos. Enfim, né? Ele herda muito mais que os dois. Uma situação, ele herda 50% de todo o grupo Reutemann. A Fátima, no mínimo, deveria receber uma pensão muito gorda aí, né? Mas a Fátima nem sequer foi na justiça para reajustar a pensão. Por mais que a Odete Reutemann tenha ajustado a pensão de Fátima, mas isso foi ajustado quando César era um perrapado. O dinheiro que César está pagando de pensão para a Fátima, que o juiz determinou, era quando César não era bilionário. Se Fátima vai na justiça e reajusta esse valor com o patrimônio de César, no mínimo ali, no mínimo por baixo, a Fátima ganharia 150 mil todo mês para cuidar do filho dela, do filho de César. 150 mil. A Fátima não precisaria trabalhar de balconista, de atendente de padaria. Não precisaria de forma alguma. Mais uma burrice de Fátima. Enfim, não deu nem para me comentar o que eu falei a vocês que ia comentar no início do vídeo, que era sobre Celina, sobre a prisão de Celina. E eu vou elaborar só um pouco aqui sobre a Fátima ter matado a Odete. Na verdade, a Fátima matou a Odete porque, segundo Marco Aurélio, quando ele entrou, a Odete já estava morta. Então, como o Marco Aurélio foi o segundo a entrar no quarto e a Fátima foi a primeira, logo por causa do depoimento de Marco Aurélio, a gente leva a crer que quem matou a Odete foi a Fátima, seguindo a linha de raciocínio do depoimento de Marco Aurélio. Bom, daí em diante é só boato. Tchau, tchau, até um próximo vídeo.